Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric Garcia, mas você pode me chamar de Ike. Eu estou fazendo vídeos para compartilhar os meus insights com você e aprender com o seu feedback. Pessoal, o que eu quero conversar hoje com vocês é sobre o fato de nós sermos espelhos uns dos outros. Na verdade, é todo aquele papo já bem conhecido de somos todos um, né? Mas tecnicamente eu quero explicar o porquê que eu acredito nisso, de uma forma mais detalhada, para explicar os insights que eu tive chegando nessa conclusão e aprender com o seu feedback. O que você acha a respeito? Coloca aqui nos comentários depois para mim a sua visão. Em resumo, também para eu não me estender muito, a minha crença consiste no seguinte: o que a gente chama de Deus, a fonte de tudo, a gente pode considerar que todo o universo é Deus porque ele se manifestou fisicamente, ele se manifesta em todas as dimensões, e a razão do porquê ele faz isso seria autoconhecimento. Ele está se experimentando e se autoconhecendo através de ter se dividido entre várias individualidades para poder conviver consigo próprio e aprender autoconhecimento. Então, esse ser que nós chamamos de Deus sou eu, esse Deus é você, é o prédio que está ali na minha frente, é a árvore, é Marte, Via Láctea, Andrômeda, tudo que existe é essa entidade que a gente chama de Deus. A minha crença é o seguinte: através da mecânica quântica, a gente percebeu que as coisas só existem quando alguém está olhando, quando tem um observador. Aí tudo que é feito de energia se colapsa em partículas para formar a realidade física. Eu acredito que esse Deus, ele teve que se observar para ele existir. Se ele não se observa, ele não existe. Ou seja, ele é o alfa e o ômega, ele é o tudo e ele é o nada. Se ele não se observa, ele não tem consciência de si próprio, ele não existe. A partir do momento que ele enxergou a si mesmo, ele colapsou a própria energia em partículas para a Matrix, que nós chamamos de universo físico, existir. E daí veio o Big Bang. Partindo desse princípio que Deus se individualizou em infinitas criaturas, infinitos indivíduos como eu e você, para interagir consigo mesmo, para se autoconhecer. Partindo desse princípio, nós todos somos reflexo uns dos outros, espelhos, porque a gente tem a mesma alma. Veja bem, um insight que eu tive que me ajudou bastante a sentir isso na prática e não ficar só na teoria, foi um insight sobre dimensões paralelas. Imagina que existem várias dimensões paralelas de você, né? Várias versões suas infinitas. Como a gente viu nos meus últimos vídeos, isso realmente existe por conta do experimento da dupla fenda que prova pra gente que as partículas que constituem o plano material, elas estão em todas as posições que elas poderiam estar ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Cara, isso é científico, isso não é mais questionável. Não é esoterismo e misticismo. A partir do momento que você tem todas essas dimensões, todas essas versões de si próprio existindo no mesmo lugar, ao mesmo tempo que você consegue acessar a dimensão que você prefere, sintonizando a frequência que aquela versão de si próprio vibra. Tá, esse é um papo que a gente já viu nos últimos vídeos. O insight que eu tive sobre todos nós termos a mesma alma de Deus é por conta de imaginar todas essas versões infinitas de mim mesmo no plano físico tendo uma alma só. Eu tenho o meu espírito, a minha consciência, se você preferir, e essa consciência única, ela anima todas as infinitas versões de mim colapsado em partículas no plano físico. Então, se você pensar que várias versões do Eric têm uma alma só,
Eu posso muito bem imaginar que várias versões de Deus têm a mesma alma também. Então, o Gustavo, a Janaína, o Eric, a Patrícia, a Carla, o Eduardo, a Maria, o João, todos nós temos a mesma alma, nós somos a mesma pessoa, nós somos o mesmo ser, Deus. Então, o que você faz para alguém, uma interação que você tenha para alguém, tanto positiva como negativa, você está fazendo instantaneamente para si próprio. Aquela pessoa é você, só que numa dimensão diferente, vivendo uma experiência diferente para se autoconhecer. E a interação que ela tem com você, ela está se autoconhecendo. Ela está conhecendo um lado dela que ela projeta fora dela. Ela projeta em você algum lado da personalidade dela. Deus projeta nas suas versões, umas nas outras, algum lado de si para poder se experimentar. Mas tudo aquilo que ele experimenta em outra versão, ele tem dentro de si próprio. Daí vem aquela vertente mais da psicologia, de que tudo que incomoda você no outro é porque você tem dentro de você. É uma característica sua. Tudo aquilo que você admira na outra pessoa, você tem dentro de você. O potencial está ali, faz parte das suas características. E isso é muito literal, porque você é o outro. Você está se incomodando com alguma coisa que não foi bem trabalhada ainda dentro da sua individualidade. Você está admirando alguém numa característica que ainda não foi muito desenvolvida dentro da sua individualidade. Mas você tem tudo aquilo que você enxerga no mundo externo e que mexe com você. É por isso que eu também acredito que quando a gente faz algo para alguém, a gente não recebe aquilo de volta como um castigo divino, ou como karma, ou como lei do retorno mesmo. Eu acho que tem uma forma mais técnica de entender como isso funciona. Se você é a outra pessoa, e lembrando da mecânica quântica, a outra pessoa só existe daquela forma, a dimensão que você está vivendo, onde aquela pessoa age daquela forma, só existe porque você enxerga as ondas de energia colapsadas em partículas daquele jeito, daquele formato. As pessoas na sua vida só têm a personalidade que elas têm e as coisas na sua vida só acontecem do jeito que acontecem porque você enxerga as pessoas e a vida daquela forma, por dentro de você. Agora, isso é sempre consciente? Não. Tem muito do subconsciente aqui da nossa mente material, do nosso ego, que está agindo na nossa sintonização de dimensões, que é o que alguns chamam de manifestação, cocriação, atração. Então eu não acredito que as coisas funcionem dentro de uma lei do retorno, num formato olho por olho, dente por dente. Como se eu assaltar alguém na rua, eu vou ser assaltado porque o karma funciona assim. Não acredito nisso. Eu acredito que se você assalta alguém, você tem características e crenças dentro de você em que você precisa assaltar porque você não é capaz o suficiente para conseguir o seu próprio sustento ou o seu próprio conforto pelo seu próprio mérito. Você precisa roubar de outra pessoa. Só o fato de você ter essa crença, você vai sintonizar uma dimensão de escassez. Você vai sintonizar uma dimensão de pobreza. Uma dimensão de problemas. Porque é problema que você está enxergando. Você acredita tão fortemente que você precisa roubar alguém, porque você não tem capacidade própria para conseguir sem roubar, que você vai sintonizar uma dimensão ao seu redor onde te falta tudo. Aonde quando você conquista alguma coisa, você perde de novo. Você dá um passo para frente, dois passos para trás. Porque é a forma que você acredita na vida, é a forma como você enxerga a realidade. Então, as atitudes que as pessoas têm mostram como elas enxergam as ondas de energia colapsando em partículas para sintonizar a dimensão que elas vivem. Então não é um karma que volta para te cobrar justiça divina. Não é um Deus justiceiro que está lá em cima te fazendo mal porque você fez mal também. Você simplesmente vai viver aquilo que você vibra. É a sua vibração que vai ditar tudo o que te acontece. Então, se você acredita e vibra que você é abundante financeiramente,
que você é amado, porque você tem amor próprio, você sente aquele amor durante o seu dia, mesmo que você não esteja namorando com alguém, casado. Se você pensa e você sente que a sua saúde é perfeita, que seus exames estão sempre em ordem, que você não tem que se preocupar com isso, você vai acabar sintonizando aos poucos aquela dimensão onde uma versão de você vibra daquela forma. Ela vibra saúde, amor e dinheiro, abundância em geral. Então, em resumo, quando você faz algo que machuca alguém, quando você faz o mal para alguém, você está fazendo para si próprio, certo? Correto. Mas isso não vai voltar para você, porque a outra pessoa não é um ser distinto. Você não está fazendo mal para alguém para o mal retornar para você. Você está fazendo mal para si. Você é essa criatura que você está fazendo mal. E como que esse mal retorna? Ele não retorna. Ele é instantâneo. Você vai viver uma vida sofrida se você tem crenças de sofrimento. Então, se você tem crenças que te levam a ficar com raiva, a falar coisas que machucam alguém, a roubar, a desviar dinheiro, a mentir, etc. Tudo aquilo que a gente considera negativo, que machuca a gente. E isso é muito fácil de identificar quando a gente faz alguma coisa ruim para alguém. É só a gente parar para pensar se a gente gostaria que fizessem conosco, né? Se você não acha muito legal passar por aquilo quando alguém faz com você, então com certeza é uma coisa negativa que você não deveria fazer para os outros. Então é praticamente uma autopunição. Quando você enxerga a vida de forma negativa, o que quer dizer? Vibrando em hertz baixos, lentos, onde sentimentos negativos é que despertam com aquela lentidão de hertz girando numa frequência baixa. Isso gera uma autopunição inconsciente, porque você vai acabar sintonizando dimensões onde você sofre com escassez de amor, escassez de dinheiro, escassez de saúde, porque você enxerga as ondas de energia colapsando naquele formato. Então, a partir do momento que você faz mal para alguém, você vibra na frequência daquele mal. E você vai enxergar aquele mal na sua vida. E vai acabar sofrendo porque é aquilo que você enxerga. Então perceba que ninguém veio aqui te punir. Você não joga um bumerangue que volta para você. Você vive literalmente aquilo que você crê. E se subconscientemente você tem crenças destrutivas, você vai enxergar a destrutividade. E o outro é só um espelho de você. É uma ferramenta poderosíssima, porque a partir do momento que você machuca outra pessoa, você tem o sinal de que, tenho que prestar atenção nisso daqui, isso daqui não está certo. O outro sou eu estou me machucando. O que eu estou fazendo de errado que está levando ao sofrimento? Isso me leva a pensar também de uma outra forma. Nós projetamos aquilo que nós temos de ruim no outro e é por isso que incomoda, certo? A gente enxerga a nós mesmos. Mesma coisa com o lado positivo. Se você gosta de algo em alguém é porque você tem aquele algo. E aí eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Quando a gente gosta de alguém, é porque a gente admira qualidades naquela pessoa. Isso porque qualidades boas que a gente admira nos fazem bem. Então a gente quer constantemente a companhia daquela pessoa. A gente gosta dela. Por quê? Porque nós estamos lidando com o nosso lado luz. A gente está lidando com a nossa própria luz, projetada no outro. Então a gente gosta muito daquela companhia. O contrário também é verídico. Nós projetamos a nossa sombra em algumas pessoas que a gente não gosta da companhia. Você já está pensando em alguém, né? É uma forma de cutucar a feridinha, porque é assim mesmo. Se você não gosta da companhia de alguém, se você tenta evitar, se você critica, e aquela pessoa que não desce, sabe quando o santo não bate? Cara, é certeiro. Se o santo não bateu é porque aquela pessoa tem características que você tem de sobra dentro de você e você não gosta de olhar, porque não são características positivas mesmo. Você não quer enxergar que você é daquela forma também. Então você se afasta. O mais interessante é que acontece bastante
de uma pessoa projetar o lado luz dela em você e gostar da sua companhia e querer ficar sempre por perto, só que você acaba projetando o seu lado sombra na pessoa. E às vezes a pessoa te machuca, a pessoa te incomoda, a pessoa não te faz bem, ela te suga, enquanto você faz bem para ela. Claro, é o famoso vampiro energético. Ele não tem o lado luz dele muito desenvolvido, e aí ele projeta esse lado luz em você. Então ele quer continuar tendo contato com aquele lado luz de si próprio. Ele tem aquelas características positivas que você tem. Só que quando a pessoa, é ele ou ela, estão próximos de você, tem a sua companhia, eles se sentem bem. É a famosa sugação de energia. A ausência de luz da pessoa forma uma espécie de buraco negro que suga para ela os seus elétrons. É por isso que você se sente desgastado depois, você se sente cansado, a pessoa te machuca emocionalmente, mentalmente te desgasta. Porque ela está literalmente sugando os fótons dos seus elétrons, que é o que te dá vitalidade. É o que forma o seu ser físico, o seu ser mental, o seu ser emocional. Tudo isso que faz parte da Matrix, que forma o nosso ego no mundo material, é constituído de partículas que foram colapsadas das ondas de energia, lembra? Essas partículas, como os fótons que carregam a energia para os elétrons, como a gente viu no meu último vídeo, eles são sugados para uma espécie de buraco negro. E se você acompanha um pouco de astronomia, você sabe que os buracos negros eles têm uma densidade tão pesada no campo gravitacional que eles conseguem sugar até a luz. E essas pessoas que não têm a luz própria desenvolvida em si, ela nunca vai se satisfazer. Ela precisa desenvolver essa luz de dentro para fora e não sugar de fora para dentro. Então ela vai sempre estar te sugando se você deixar o seu campo aberto e continuar dando corda. As pessoas mudam, sim, as pessoas mudam, a gente está em constante evolução. Mas você não tem que se sujeitar a estar do lado de uma pessoa que te coloca para baixo. A sua única prioridade na vida é a sua vibração. Você tem que elevar a sua vibração. Não permita que alguém deixe ela estagnada. Então, um resumo desse adendo é que nós podemos projetar a nossa luz em alguém, gostar da companhia da pessoa, porque a gente está lidando com o nosso próprio lado bom que não está desenvolvido, e isso é muito gostoso. Mas ao mesmo tempo, a pessoa pode estar projetando as sombras dela em você. Ela pode estar lidando com o lado negativo nela mesma, observando você. Isso faz com que ela não fique bem, isso faz com que ela queira se afastar. Essa discrepância de vibrações acontece direto na nossa vida, dentro da família, dentro das casas, depois de uma certa convivência num casal, num relacionamento afetivo, porque as pessoas elas evoluem, elas desenvolvem em velocidades diferentes. Então pode acabar acontecendo sim de vocês terem uma frequência compatível com alguém e de repente isso mudar. E aí é que começam as brigas e a gente não sabe por quê. Pode acontecer o contrário também. Isso já deve ter acontecido com vocês, quando você julgava alguma pessoa muito chata e você não conseguia engolir aquela pessoa e de repente você começou a conviver, passou um tempo, porra, virou melhor amigo. Isso porque a gente está o tempo todo estudando, mesmo que inconscientemente, o nosso próprio lado luz e a nossa própria sombra. Quando a gente se depara com alguém com uma sombra e uma luz que a gente projeta nela, mas a gente já processou aquelas características, aquilo não vai incomodar mais. Chegamos num ponto de neutralidade. O que vai realmente se destacar na sua vida, tanto para o bom como para o mal, uma pessoa que te incomoda ou uma pessoa que se admira, são aquelas características de luz e sombra que você não trabalhou muito bem ainda dentro de você. É daí que eu acredito que vem também uma outra explicação para um fenômeno psicológico, que é aquele papo dos opostos se atraem. Na verdade, vai um pouco além dos opostos se atraírem e também dos semelhantes se atraírem. É uma questão de você se atrair. Todos nós somos espelhos e você atrai a si próprio. Aquilo que você tem de características tanto desenvolvidas como subconscientes dentro de você é o que você vai atrair. Então, na verdade, são opostos, são semelhantes, é a mesma coisa. É o total de quem você é
que você vai acabar atraindo. Então, se você quer atrair relações saudáveis, tanto com amigos, como com parceiros afetivos, como com a família, trabalha dentro de você. Cara, meditação é a melhor ferramenta que existe, é de graça, é fácil, é efetivo. Aí você vai começar a se autoconhecer melhor para trabalhar nessas suas sombras, para trazer mais luz. E aí o que vai acabar acontecendo? Você vai projetar mais luz no mundo externo, você vai enxergar mais da sua luz nos outros, o que vai ser muito gostoso, vai ser muito agradável. Ao invés de projetar tantas sombras, ao invés de enxergar no mundo pessoas que te incomodam, no trânsito, dentro de casa, em relacionamentos afetivos, tudo é uma questão de autoconhecimento. Deus está se autoconhecendo. Nós somos Deus em processo de autoconhecimento. Quanto mais, melhor. Lembra de uma listinha que eu falei até para vocês fazerem como exercício num vídeo passado? É para você pegar um papel e escrever na lista só o lado bom, só o lado luz de algumas pessoas que te incomodam, de lugares, de situações que te incomodam. Coloca só características boas. Sempre que você lembrar, volta naquela lista, lê tudo de novo e coloca mais características boas. Agora, com essa nova consciência que a gente está adquirindo hoje, lembre-se que aquelas características positivas que você está colocando ali são suas. Você tem aquilo em você. Quer fazer um exercício diferente que é muito bom também? Faz uma lista só com qualidades e características boas de pessoas, lugares, situações que você gosta, que você admira. Pode ser pessoas famosas, públicas, pode ser pessoas próximas que você ama. Coloca as características positivas dessa pessoa no papel. E depois você relê aquelas características sabendo que você é daquela forma. Que você tem aquilo, porque aquela pessoa é você, é a sua alma. Vocês têm a mesma alma, somos todos um. A partir daí você pode começar a desenvolver com mais consciência, trazer do subconsciente para o consciente aquelas características para você não invejar mais ninguém, não sentir que aquilo falta na sua vida e que só outra pessoa que tem. Eu não posso deixar de pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho também. E claro, compartilha esse vídeo com seus amigos, manda no WhatsApp, posta no Facebook. Um forte abraço para você e gratidão pela sua presença.